A falar sobre o preço dos combustíveis no país, a Abre Livre, a Associação de Postos de Combustíveis, defende uma medida que evitaria aumento tão grande nos preços do etanol. Para continuar discutindo esse assunto, a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã o economista, diretor executivo da Abre Livre, Rodrigo Zingales. Tudo bem, diretor? Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom domingo, bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes e telespectadores da PAN. Rodrigo, na opinião da associação, qual medida poderia ser tomada para evitar esse aumento tão grande do etanol? Eu acho que o ponto é bastante complexo, vou tentar resumir ao máximo a complexidade dele. Eu acho que a gente tem um problema grave no nosso país, que é mercados monopolistas e oligopolistas. Então, a gente tem a Petrobras, quando eleva o preço do petróleo, né, da gasolina e do diesel. Essa elevação do preço da gasolina em especial acaba também puxando o preço do etanol, exatamente porque o etanol e a gasolina são hoje praticamente substitutos perfeitos. Além disso, o que a gente tem hoje no Brasil, apesar de a ANP ter resolvido o problema da venda direta, recentemente a aprovação da medida provisória 1063, que autorizava a venda direta, o governo federal o executivo acabou vetando esse artigo que permitia a venda direta. E aí o que acontece? Acaba ainda o pedágio, você tem o pedágio das distribuidoras. Então, as distribuidoras acabam determinando o preço da gasolina e também o preço do etanol. E isso precisa ser, de alguma forma, ajustado com medidas governamentais para resolver esse problema. Perfeito. Agora, Rodrigo, tem uma outra questão que eu gostaria de tratar contigo em relação à tributação dos combustíveis. Pudemos observar, inclusive, nos últimos dias, a questão que envolvia aquele acerto entre os governadores que descongelaram o ICMS. Sempre quando há uma redução nas refinarias, há uma discussão entre o governo federal e os governadores sobre o ICMS. Então, eu gostaria de escutá-lo. Qual é a responsabilidade de cada um na precificação do etanol e por qual razão que, eventualmente, quando há uma redução, isso não chega na ponta? Então, vamos lá. O que acontece com o ICMS é que, apesar de a alíquota do ICMS não ter sido alterada na maioria dos estados, o que acontece é o preço da gasolina, quando aumentou, ou do etanol, quando aumentou, acabou aumentando o valor do tributo em termos absolutos. Então, quando o combustível estava na faixa de R$ 3,00, R$ 3,50, o valor do ICMS, vamos falar grosso modo aqui, era de 80 centavos. Quando aumentou para 6 ou para 5,50, 5,20 no caso do etanol, esse valor em absoluto do tributo acabou dobrando praticamente. E isso o Estado passou a arrecadar mais em termos absolutos, ainda que não tenha alterado o valor da alíquota. Então, o Estado ele tem uma certa responsabilidade, sim, porque ele poderia estar reduzindo a alíquota do imposto para diminuir o valor do combustível na bomba. Em relação ao governo federal, novamente, as intervenções que ele deveria ter feito na política de preços da Petrobras poderia ter ajudado a baixar o preço da gasolina e do diesel e, consequentemente, o preço do etanol também baixaria, exatamente porque há uma substituição entre a gasolina e o etanol. Então, os produtores de etanol, além de todos os custos que eles têm, eles acabam também verificando o preço da gasolina e vão tentar, naquela paridade de 70% menor da gasolina, vender o etanol. E as distribuidoras acabam, por outro lado, também controlando esse preço, exatamente porque a venda direta hoje ela é incipiente, ela ainda não passou, ela ainda tem problemas nos governos estaduais para a regulamentação do pagamento do ICMS, o que está dificultando essa venda e compra direta do posto
junto às usinas para tentar baratear o preço. Sim. Rodrigo, você é a favor da privatização da Petrobras e queria pedir algumas dicas para o motorista, para quem nos acompanha como diretor da Associação de Postos de Combustíveis nesse momento de alta de preços. Como escolher um posto para abastecer o seu veículo? Qual combustível escolher? Uma dúvida que eu ouço bastante também nos postos, coloca só um pouquinho por cada vez ou enche o tanque? O que você pode dizer de dica prática nesse sentido? Então vamos lá, em relação à privatização da Petrobras, é uma opinião minha, eu acho que não basta apenas a privatização, você tem que fazer uma mudança estrutural em toda a cadeia. Por quê? Porque você privatizar a Petrobras hoje, você simplesmente vai transferir um monopólio estatal ou de uma sociedade de economia mista para monopólios regionais privados. Então, a venda das refinarias não resolve esse problema, especialmente quando você tem a venda da refinaria juntamente com a venda dos terminais portuários. Isso porque os terminais portuários são aquela forma de se importar óleo e gasolina, óleo diesel e gasolina. Então, você precisaria, para fazer essa venda, você precisaria separar os terminais portuários e ir para um ente privado e as refinarias para outro, além de garantir logística de infraestrutura, de logística para poder outros estados comprarem em mais de uma refinaria. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação à questão de onde comprar e como comprar, basicamente o que a gente defende é que o consumidor ele tem que confiar no dono do posto. É o dono do posto e não a bandeira A, a bandeira B, a bandeira C, que garante para o consumidor a qualidade do combustível. Então, o que a gente fala quando você entra num posto, pergunta a origem do combustível, às vezes pede para fazer o teste, é possível se fazer um teste da qualidade, pede para ver se o frentista te mandar ir na bomba X e não na bomba Y, começa a desconfiar e vai para o posto vizinho. Na maioria das cidades, a gente tem um rol muito grande de postos de combustíveis. Então, você precisa confiar no dono do posto, seja ele da bandeira A, da bandeira B ou da bandeira C, ou mesmo de bandeira própria. Então, esse é o ponto. Em relação ao etanol e à gasolina, há uma certa fórmula mágica que se o preço da gasolina estiver, ou do etanol estiver 70% ou menos mais barato do que a gasolina, o etanol ele é pior. Quer dizer o seguinte, se, por exemplo, a gasolina custa 6 e o etanol custa 5,20, a gente está falando que o preço do etanol está 20% só mais barato que a gasolina. Então, dê preferência para a gasolina. Mas, por outro lado, a gente tem que... A perda de demanda de etanol também acaba desincentivando a produção do etanol. Então, é uma questão também muito complexa que a gente precisa, o governo federal, o governo estadual, precisa sim incentivar a produção de etanol, porque o etanol é um combustível nosso, o etanol é produzido no Brasil, com insumos brasileiros. Então, a gente também o governo precisa criar algum subsídio para incentivar os produtores de etanol a aumentar a produção de etanol para poder fazer uma maior competição com a gasolina, ainda que eventualmente a Petrobras não tenha muito interesse nisso. Agora, Rodrigo, na esteira dessa sua resposta, quando você tratou da necessidade de confiar no empresário, no dono do posto, esse governo defende uma agenda liberal, estimula o livre mercado. Agora, tem uma questão que envolve justamente o revendedor, porque quando há redução do preço na refinaria, essa redução não chega na mesma proporção no revendedor. Muitos falam que os empresários, os donos, os proprietários de postos de combustíveis acabam combinando preços. Então, muitas vezes o consumidor não consegue ter aquele desconto que foi dado na refinaria, no posto de combustíveis. Gostaria de escutá-lo a respeito e como resolver essa questão. Uma intervenção do governo ou uma ação do legislativo poderia mudar essa situação? Então, vamos lá. Na realidade, a gente desconhece conversas, apesar de haver alguns casos envolvendo o cartel, eu diria para vocês que o cartel no mercado de posto de gasolina é bem mais complicado do que no mercado onde você tem poucos players.
porque basta um posto deixar de cumprir com aquele preço que o cartel é desmontado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala em cartel postos de gasolina, isso do ponto de vista teórico e prático. Em segundo ponto, é importante a gente deixar claro aqui que o posto não compra combustível diretamente da refinaria, gasolina e diesel diretamente da refinaria. O posto hoje ele compra e vai continuar comprando enquanto houver a legislação atual, ele compra diretamente da distribuidora. Então, a refinaria abaixa o seu preço, vai para a distribuidora. As distribuidoras, o que a gente tem visto por dados coletados é que, por exemplo, quando diminui o preço em 7 centavos, as distribuidoras têm repassado metade desse valor. Ou seja, ela aproveita essa queda para aumentar as margens dela. Da mesma forma, quando aumenta o preço, vamos supor, em 10 centavos, a distribuidora acaba repassando para os postos a mesma gasolina, o mesmo diesel, a 12, 13 e às vezes até a 15 centavos mais caro do que vinha cobrando antes do aumento da refinaria. Então, o que a gente entende? A gente entende que, na realidade, se não resolver esse problema do pedágio da distribuidora, vai continuar tendo essas distorções. A Petrobras aumenta X e os postos pagam X mais alguma coisa. A refinaria, a Petrobras, diminui Y e os postos pagam menos do que aquela redução, ou seja, pagam mais caro pelo combustível e as distribuidoras acabam aumentando as suas margens. Então, esse é um ponto importante que o governo tem que estar ciente. Sim. E tem que monitorar. Claro. Olha, tá difícil para o bolso do brasileiro, hein, que acaba ficando refém de toda essa situação. A gente está aqui no Jornal da Manhã falando sobre o aumento do etanol já em todas as bombas e também da gasolina, já encontrada a R$ 7,00 em alguns postos. Obrigada, Rodrigo Zingales, economista, diretor executivo da Associação de Postos de Combustíveis, por todos os esclarecimentos, pela companhia nessa manhã. Bom domingo. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês e um bom domingo a todos.